E pay. Então, povo lindo do meu coração, vamos fazer do zero. E para vocês que pediram, eu vou tentar apontar o quadro do lado de lá para poder ver na gravação, né? Então, vamos lá. Os quadradinhos, a ideia é que a gente faça os quadradinhos andarem, e aí eu vou fazendo e colocando algumas ideias que eu não usei aula passada, mas que eu vou acabar utilizando agora para a gente construir juntos. Em algum dos projetos já tem aqui um código de partida para simplificar a vida de vocês. Então a ideia desse código de partida é você usar. Mas você também pode melhorá-lo. Por exemplo, ao invés de fazer seja x igual a zero, seja y igual a zero, deixa eu aumentar isso aqui para ficar melhor. A gente também poderia fazer, como os dois fazem parte de um mesmo conceito, assim, tá? Mas assim, misture apenas coisas que fazem parte de um mesmo sentido. Não é legal você ficar misturando x, y com largura, profundidade, tudo junto para economizar duas linhas, tá? Então, x, y, por exemplo, x, y e tamanho vão estar relacionados à bolinha que eu quero desenhar. Então, eu vou colocar os três juntos. E largura e profundidade vão estar relacionados à tela. Então, eu vou colocar aqui os dois juntos. Então, lembra de inicializar tudo. Está aqui o setup, só para poder criar a tela preta, largura e profundidade, no stroke. Para que é esse fio aqui? Ah, tá, para fazer os quadradinhos. Então, qual é a ideia? Nosso quadradinho, ele vai partir do 0, 0. Da orelhinha ou do centro, do jeito que está aqui? Da orelhinha, né? Porque é o valor default. Então, se eu simplesmente mandar desenhar o meu quadradinho no XY, seria um rect. Rect XY. Vou lembrar de subir a tela o máximo que der para o pessoal que está lá atrás, né? Então, rect, o que é rect? Não é rect, não? Como é que desenha o... Eu botei square. Também funciona o square? Ah, tá. A rect também tem, não? Tem, também funciona. Ah, tá. O rect você tem que passar as duas dimensões, né? Seria lado e lado. É lado ou é tamanho? Tamanho. Mas se você colocar só uma, também funciona. Também funciona? Tamanho. Então, eu vou ter um quadrado. Tá aqui, só um quadrado. Um quadrado desenhado sempre no mesmo lugar. Se eu quero que o meu quadrado mude de lugar, então eu vou fazer x. Se eu fizesse mais um, ele andaria um pixel a cada rodada. E aí ele faria essa linhazinha andando, um pixelzinho a cada rodada. Eu não quero que seja um pixel, eu quero que seja um quadrado. Então, para ser um quadrado por vez, ele não tem que andar um, ele tem que andar quanto? Seria o próprio tamanho. Então, evita. Se você tem uma variável, você não usa o valor bruto, você usa a variável. Então, aqui ele faria assim. Se eu quisesse que ficasse um espaço entre um quadradinho e outro, eu andaria quanto? Assim, ó, para ficar como se fosse a gridezinha. Tamanho mais um pelo menos. Porque ele andaria tamanho, que seria o quadrado, mais um para ficar o buraquinho do pixel. Então, se eu andasse tamanho mais um... Vamos ver se vai dar certo. Pronto. Estão vendo aqui? Porque aqui tem os espaços, que eu estou andando o tamanho do quadrado mais um pixel de espaço. O tamanho do quadrado mais um pixel de espaço. E a cada pintura ele faz tamanho mais um. Vou deixar tamanho mais um para poder ficar legal. Ok. Se eu quero que ele também desça, que ele também vá para o Y. Se eu só colocar Y mais tamanho mais um, ele vai fazer o que eu quero? Não, ele vai fazer o quê? Ele vai na diagonal, porque ao mesmo tempo que ele está indo para frente, ele está indo para baixo. Então ele vai colocar a soma do y dentro do... ele vai simplesmente fazer isso, né? Eu não quero que ele faça isso. Eu tô vendo um vídeo. Eu quero que ele desça só quando ele chegar no final. Então, a cada frame, ele anda, chega no final, e aí o x volta e o y baixa. E aí a gente vai vir justamente para a condição do if, né? Se, qual é a minha condição? X for maior do que largura, não usa os números, não usa os números crus, né? The raw numbers, usa as variáveis. Se x for maior do que 400, volta para o começo, ou seja, x recebe 0. Ops. Ué, por que o bichinho não funciona?
Porque o y só aumenta, o y só aumenta nessa condição. O y só aumenta nessa condição. Deixa eu diminuir aqui largura. Que ele iniciar realmente de 0, 0. Porque o meu, ele está iniciando um quadrado exato depois de 0, 0. É porque tem o no stroke, aí você não tem a bordinha, aí você perde o pixel da bordinha. O que é o teu? Ah, tá. É porque é o seguinte, é a ordem de desenho. Você tá andando depois do if. Se você andar depois do if, você zera e já anda. Você tem que ver a ordem que você tá fazendo as coisas, ó. Por exemplo, aqui eu ando, depois que eu ando, eu testo e aí eu já desenho. Se eu colocar para ele andar depois do teste, você vai zerar o X e aí o X já anda. Antes de você desenhar. Olha pro teu código. O teu tá desse jeito? Andando entre o if e o desenho. Não. Tá. Tá. Ela tem mais variáveis se necessário aqui. Esse aqui é o Tem que ocupar, não, ele vai ter que funcionar. Ó, por que esse daqui tá preto e torto? Bora, debug mental aí. Por que agora não tem mais o primeiro? Porque ele já começou. Porque a condição tá antes. Não por causa da condição, mas porque eu tô andando antes de desenhar. Então o X começa no 0, aí aqui ele já vira 10. Ele não entra no if, mas ele vai desenhar em que posição? A primeira? No 10. Então se eu quisesse que ele desenhasse primeiro, o desenho ia ter que vir para antes do teste. Oi. Eu fiz meio que, sabe? Pra continuar só que, tipo, quando ele começa só. Quando dá o ele fica mais. É só a questão da ordem. Ó. Ué, tá vendo que tu tá dando mais um aqui? Quando tu faz o mais um, o teu pixel que começou em 0, tá começando em 1 agora. O meu começou em 1. Vou colocar em 0. 0, 0. Agora tá alinhado. Tem que acompanhar a ordem dos eventos. Ué, se eu quisesse uma bordinha aqui e aqui, aí eu tenho que mudar a forma como ele começa. Por exemplo, se eu quero bordinha, eu vou botar um bem aqui. Vou botar um aqui. E aqui também. Ops. Por isso, ele não anda. Agora tem uma bordinha. Assim, tem um monte de pequenos ajustes que a gente poderia fazer. Ué, vocês estão vendo que tá cortando aqui no meio? Tá cortando. Tá cortando, eu poderia terminar aí dentro do fim para calcular. Tem um monte de pequenos ajustezinhos que a gente pode fazer. Né? Posso. Deixa eu ver o de vocês. Ajustem o de vocês, tá? Tentem fazer o gridzinho como o meu. E aí coloquem mais uma condição. Se por acaso ele chegar no final, ele voltar no começo, só que com a nova cor. Porque aí a gente vai ver ele preencher tudo, chega aqui, aí muda de cor e volta pra cá. Hã? Pra ver o começo? Vou ter que diminuir, tá? Pronto, agora dá pra ver tudo. Você viu qual é você? Quem foi que me chamou pra olhar?
Aí eu botei aqui que ele ficar no ensino de idade, eles estão voltando assim zero. É aqui, né? E ele vai tentar. Não, bota só y igual a 0 e o x também vai ser igual a 0. Então, eu vou na frente. Não seria, por isso que aqui Aham. X vai dar mais ou menos. Porque a movimentação 6. Uhum. Tem Márcia, pode. Profundidade. Esse é o eu estou usando todos os nomes deles. Dá uma trabalho, mas é mais fácil. Tá, a gente tenta junto. Quer que eu fale uma pergunta? Pode ser mais tá. Mas não, quando terminar, eu vou no começo. Voltar no começo. Ou seja, você vai fazer um if que se ele estourar na oportunidade, ele volta pro 00 e muda de cor. Aí. Olha isso. É o você tem aquela unidade. Só que não é isso que vai estourar. Relaxa, respira, se ficar tensa, a computador se revolta. O computador tem que estar só caindo no mundo. Você já está com você e aí se revolta para você. Sim. Nada disso. Então, claro que sei como funciona. Não, pô. O que é que não voltou? Então, o produto está descobrindo. Tu tá mudando. Se x for maior ou igual a altura e y, deixa só o critério do y, ou seja, só se ele estourar o y, aí ele volta. Tinha dúvida, era. Meu Deixa eu marcar aqui, Deus. mas ó, que ele mostra. Vou colocar o tamanho. Bem interessante. Direito. Faz para ficar errado. Ele mostrar o outro. Vamos já. Isso. Não a planilha. Essa primeira foi Lá no Telegram. Beleza. A gente não tem que mandar link daquela foto, não, né? Não, pode já chega para mim quando vocês colocam. Aqui, ó. Faz isso daí. A última, que é a Uma forma de aeroparameter list. Não existe igual a maior. Maior é igual. Ah. Meu Deus, se meu erro derivou, só isso vai ficar muito triste. Do outro lado também. Não sei nem como começar para tentar fazer outra coisa. Trouxe. Explodiu tudo. Não, dá F5 aí. Travou tudo. Ó, pessoal, aí a gente pode fazer os nossos critérios como a gente bem entender. Por exemplo, se fosse só para reiniciar, quando ele chegasse lá no fundinho, deu não? Vamos devagar. Ó.
Então, deixa eu diminuir aqui a profundidade para ele terminar mais rápido e colocar o quadradinho para 20. Pronto. Isso daqui é quando o y estoura a profundidade. Então, se o y for maior do que a profundidade, então ele volta para o começo. X recebe 0, y recebe 0. Ou então eu estou inicializando em 1, né, para eu ter a bordinha do começo. X recebe 1, y recebe 1. E para trocar de cor, fio random 255. Uma cor aleatória aí, mas só com um tom. Chegou na bordinha, mudou, 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 e assim vai. X. Tá bom. A gente vai trabalhar muito, assim, muito com a ideia do if else, né? Então, por exemplo, o lado esquerdo de verde e o lado direito de vermelho. Como seria isso? Peraí, eu tô tentando entender isso aí. Também. O que é o critério de voltar para o começo e mudar de cor? É dele passar da borda. Mas quem passar da borda? O Y. Sim. Se o Y estourar a profundidade, Bem. ele volta para o começo. Voltar para o começo é o quê? O fio quadrado é 0 ou 1, né? Eu estou colocando 1 para a gente ficar vendo os quadradinhos, para dar espaço de 1 em 1. Y1 e a cor de preenchimento eu coloquei aleatória. Como eu só coloquei um número, ele vai ficar com tom de cinza. Se eu colocasse os 3, aí ele ia ficar com 3 cores, né? O meu eu coloquei tudo isso aí, ele não voltou não pro começo. Tu colocaste as chaves direitinho? Olha. E a chave, eu coloquei y igual a 0, porque x igual a 0. Tu coloca um outro vídeo, só coloca. E coloca aí. Só que tu não dá vendo Igual o marcão. Você precisa mudar a cor, então você não vai ver ele voltar só na vez. Ele vai estar voltando da mesma cor de sempre. Sim, né? Não, eu fiquei perdendo o caminho mesmo. Eu fiz uma variável para cor. Mas é assim que vai estar fazendo. Porque assim, não. Tá vendo que o teu tem um fio aqui dentro que sempre volta por cima? Então, mesmo que você mude daqui, contra aquilo que você entrar no grau, ele volta por cima de novo, então você não vai modificar aquela coisa para ele. Aí ela sempre entrando no cima, ele nunca consegue fazer para ele. Assim, Mas eu mudei a cor mesmo assim, não foi Olha os outros, pessoal. O erro nem sempre está na linha. Olha a tua linha 25 aqui, ó. O que está fazendo na linha 25? Então não tinha quadradinho. Não. Está mudando a cor de pintura para amarelo. Você está fazendo isso no começo de todos os frames. Então tudo que eu pinta vai ser sempre o quê? Amarelo. Então eu vou botar isso aqui depois. Então tira isso daí ou então colocar no setup. Porque se ele clicar aí, ele sempre vai estar inicializando o pincel com amarelo. Então vamos lá, pessoal. Volta aqui. O que é que a gente tem que ter em mente? A gente está se acostumando com o fluxo das coisas. Todo novo frame, essa função aqui vai ser chamada. Todo novo frame, essa função vai ser chamada. Então, ó, o que é que as pessoas estavam errando, assim, de como eles estavam inicializando a cor, ao invés de inicializar aqui, estavam inicializando aqui dentro. Então sempre vai ficar azul. Mesmo que eu bote um vermelho dentro do if, quando ele entrar no novo frame, qual a primeira cor que ele vai fazer?
mudar a cor para o verde, aí vai pintar tudo de verde. Aí você termina lá, muda aqui para amarelo, mas quando entra no frame, volta para cá. Ah, então onde é que eu tenho que inicializar isso aqui? Ué, no setup, porque você só inicializa, você não vai ficar chamando a cada rodada. Assim, tipo, ele não tá ficando assim. Bom, Porque o teu fica em loop, o nosso só vem uma vez. tá. Não. Vocês, Um pouco pixelmente, talvez. Só para derrubar, lá embaixo. Ó, vai estar uma delícia. Não, digo, o teu fica em loop, ó. Quando ele acaba no verde, ele vai pra outra cor. O meu só fica no verde, para. que isso não está chamando de LQ? É porque L é o tamanho do meu quadrado. Igual L mais 20. Ah, tá. LQ significa o quê? É. Lá altura do do quadrado. quadrado. Ah, tudo bem. Entendi. Olha que delícia. Tira os três. Não, tira os outros dois. Talvez a mudança seja tão pouca que não dá pra perceber. Agora vai, bota. Nem sempre a gente consegue ver. Agora, tá vendo? Era uma mudança muito suave. Era uma mudança de verde tão insignificante que não era perceptível para você. E aí? Ó. O quê? É porque você não está zerando para o local do mesmo ponto de partida. Você começou no 0, 0. Tu está zerando para 5, 5. Tem que colocar ele no mesmo canto para ele cair nos mesmos lugares. Sacou? Acho que assim, ele não era pra voltar de Ó, a questão é, você tem que jogar ele para os mesmos lugares. Você não está conseguindo jogar ele para os mesmos lugares. Pela consequência, aqui é o mais simples, tá vendo? Então, olha no 0, 0 que você vai ver que ele vai cair nos mesmos lugares. Qual é esse daí? Brasileiros. Vamos ver todos. Vamos ver todos. Vamos fazer assim, ó. Vamos ver os outros dois exercícios e aí eu pego o resto do tempo livre para fazer as simulações que vocês quiserem, tá? Porque senão a gente vai ficar só aqui fazendo, brincando e aí não vê os outros dois. Isso. Por isso que eu ponho lá no posso não Nenhum. Link na sua inscrição bota o não. número. Exato. Então vamos pro próximo. Os mosaicos. Como é que pensa, na minha opinião? Mosaico. Sim. Deixa eu ver. Bem fácil. Mas é porque cada pessoa vai ter um insight diferente. Ah, tá. Esse daqui é para você fazer um gradiente, né? E aumentando de pouquinho em pouquinho. Vamos ver as instruções que ele pede. Ah, não. Completar com o que a gente fez na aula, no exercício passado. Ah, essa. Completar com o que a gente fez no exercício passado. Aí a gente inicializa as variáveis R, G e B, todas com valor 100. Em cada quadro, utilize a função random para alterar em até 10 unidades para mais ou para menos os valores de R, G e B. Então, eu vou partir do código que nós já temos aqui, tá? Não, é simplesmente isso. Então, qual é a ideia? Ao invés de fazer um
fio fixo, no começo, ó, presta atenção, que dependendo de onde você coloca a linha, você percebeu que faz um significado completamente diferente, tá? Então eu vou mudar a cor no começo do frame. Então isso aqui eu vou tirar daqui e no começo do frame eu já vou mandar decidir qual vai ser a cor da pintura. Então eu vou tirar esse fio que eu tenho aqui dentro, mas eu vou deixar isso daqui só para garantir que ele volta para o começo. Só lembrando, por que eu estou usando 1 ao invés do 0 aqui, pessoal? Só para ter os espacinhos. Outra forma de fazer os espacinhos, talvez até mais fácil, vou colocar 0 para todo mundo, tá? Presta atenção. Foca aqui. Vou fazer outra forma de fazer os espacinhos mais fáceis. Vou colocar mais tamanho. Vou colocar 0 para tudo. X vai voltar para o 0. Y vai voltar também para o tamanho. Ao invés de trabalhar com 1, eu vou trabalhar tudo com 0. Se eu fizer isso, eu vou perder as linhas, concorda? Perdi as linhas. Se ao invés de desenhar tamanho, eu desenhar tamanho menos 1, o que é que vai acontecer? Eu vou continuar andando de quadrado, mas eu vou desenhar um quadrado menor. E aí eu vou ter a mesma sensação de grid. Tá, fica até mais fácil, né? Mas vamos lá. Tá. Eu vou precisar agora do R, do G e do B. Então, vamos lá. Seja R100. É vírgula, tá? G100. B100. RGB. R100, G100, B100. Agora eu preciso de mandar pintar em R, G e B. Se eu pintar assim, ele vai ficar 100, 100, 100. Essa cor sem graça. O que é que significa variar o valor da variável de 10 para mais ou para menos? Eu pegar a minha variável e mandar ela mudar de 10 para mais ou para menos. Isso aqui não gera um valor que vai de menos 10 a mais 10? Eu pensei que o intervalo era de 10 números, não de 10 para mais e menos. Mas o que foi que eu escrevi lá? Para alterar em até 10 unidades para mais ou para menos, foi exatamente isso que eu escrevi. 10 unidades para mais e para menos os valores de R, G e B. Se você fizesse a mesma alteração nos três, por exemplo, se eu gerasse um random só. Por exemplo, eu pensasse aqui, seja variação. Deslocamento, sei lá. E eu aplicasse o mesmo em todos eles, o que é que ia acontecer? R, deslocamento, B. Quem é que consegue imaginar o que vai acontecer com as cores? Peguei um valor que vai de 10 a menos 10 e apliquei o mesmo valor nos três. Eu começo no cinza e aí o que é que vai acontecer? Permanece em tom de cinza. Eu permaneço em tom de cinza, porque as três vão andar juntas, para cima ou para baixo, né? Então o R vai subir junto do B e do G. Então elas vão subindo até chegar no 100. 255, 255, 255, porque elas estão juntas, ou elas vão descendo até chegar no branco. Então eu continuo preso em tons de cinza, né? Dá para ver que está variando um pouquinho a cada, seja para mais claro ou mais escuro. Aí se eu descolá-las, fazer com que cada uma varie independente das outras, aí eu vou ter aquele efeitozinho legal de O acima não tá bonito desse jeito. É porque é aleatório, né, mano? Tipo, vem uns pretos do nada, tipo, vem outro. Não é pra ter. A cor não pode surgir do nada. Acho que tem o gradiente. Não tá bonito. Tipo, não tá. Não tá organizado, né? Não tá organizado. Se a gente tivesse aqui na mesma cor.
Agora, tem alguns erros que isso daqui nos gera. O que é que vai acontecer? Se a minha cor passar do 255, ela tá errada. Porque isso daqui vai jogar uma cor para além do 255, percebe? E aí acaba gerando uma cor que não faz... Um número que não gera uma cor que faça sentido. Então, o primeiro ajuste que eu poderia fazer para isso aqui fazer sentido seria o quê? Impedir as cores de fugirem do escopo. Como é que eu posso fazer isso? Aí vou ter que fazer na marra, né? Aqui vai ter que ser na marra mesmo um monte de if, né? Se R for maior do que 255, só para ele não escapar, eu faço o quê? R recebe 255. Lembra a mesma brincadeira da bola? Se ele estoura o limite, o que é que eu faço se ele fazer? Voltar para dentro do limite. Mesma coisa, eu tenho que fazer para tudinho. Não tem como fazer um I, não, aí? Os dois começam. Não, porque a tua ação é uma para cada coisa diferente. Se eu fizer, se R for maior, ou G for maior, ou B for maior, zera tudo? Muda tudo? Não, você vai ter que... Assim, daria para a gente fazer funções, para simplificar, mas como a gente não sabe funções, é na mão mesmo, um para cada um, né? Sim. G maior do que 255. Eu vou colar ele aqui do lado só para ficar... Mas, tipo assim, eu acho que eu quis dizer, tipo assim, por exemplo, se R, G e B for maior que 255, R, G e B é igual a 255. Mas aí, se um deles estourar, eu só quero consertar aquele que estourou. Ah, eu entendi. Os outros vão estar de boa nos numerozinhos, mas se o B estourar, eu não quero mexer no R e no G. Se o B estourar, eu quero mexer só no B. Então, assim, a única coisa que eu estou fazendo é impedi-los de sair dos parâmetros. E aí eu tenho que impedir mesmo na mão. Só que isso daqui não resolve tudo. Qual é o outro caso? Se R for menor do que 0, R recebe 0. Se G for menor do que 0, G recebe 0. Se B for menor do que 0, B recebe 0. A mesma coisa, só que agora os valores estarão mais controlados, né? Eles não vão conseguir fugir. Fica bonitinho. Vai ficar mais bonitinho ainda quando a gente puder usar laço e pintar a tela toda de uma vez só, ao invés de ter que esperar cada frame fazer o seu trabalho. Porque a gente pode fazer pixel a pixel, a gente pode fazer, ao invés de fazer esse loop assim, a gente pode fazer espalhando, um monte de efeito legal. Cascata, árvore. Vai ficar muito legal, muito bonitinho. Fica muito bonitinho. Dele tá muito Barra embaixo. É que o meu hand é melhor que o seu. Beleza, essa foi a segunda, né? Agora talvez aqui deu mais dor de cabeça no pessoal. A terceira. A Darlinha, né? Também não consigo concluir. Eu concluí na doida. Teve uma hora que eu vi alguma coisa que deu certo. Eu já não Ficou batendo no teclado assim. Vamos lá. As linhas, elas só são difíceis porque vão explorar conceitos que a gente não tem ainda, ou então que a gente não amadureceu ainda, que são eu mandei até um vídeo para poder ajudar a fazer as linhas. Vocês viram aquele vídeo em 5 minutos que é sobre NGO? Pronto, então vamos lá explorar essa ideia das linhas. Não, eu pensei sem mesmo. Tudo bem, vamos lá. Vou pegar aqui, tá certo? Vou para cá, vou criar um novo. Como é que eu salvo isso? Ficou bonitinho. Arquivo novo. Tá. Então vamos nós, esse aqui, ó. Vamos nós. Vamos. Deixa eu só diminuir aqui para ficar melhor na tela. Largura 400, profundidade. Acho que essa tela tá boa. Eu não estou pintando nada, tá? Então vamos lá. A cada frame eu vou gerar 2 posições. Estou fazendo isso de propósito só para a gente poder tratar os dados, tá? Claro que eu poderia, se eu quisesse do lado direito, eu já podia gerar dentro do lado direito, mas não. Eu vou
por escolha, gerar aleatório. E aí eu vou tratar esse aleatório. Se eu simplesmente fizesse uma linha de 0YA a largura YB, ele faria as linhas que a gente já viu, né? De qualquer lugar para qualquer lugar. Pronto, próximo. Vamos começar a colocar testes aqui. Eu quero que o YA sempre comece no máximo até a metade. Qual seria o meu teste? Se YA for menor, vou fazer o seguinte, a metade, para ficar mais fácil, vai ser largura sobre 2. Só para não ter que ficar escrevendo largura sobre 2 o tempo todo. Tá? Poderia colocar isso aqui ou aqui, tanto faz. Faz diferença em onde ele vai, mas é só para ficar mais fácil. Half, né? Metade. Então, vamos lá. Se YA for menor do que a metade, ou seja, o ponto de partida for menor do que a metade, eu vou fazer a linha. Senão, eu não faço. O que é que isso vai me dizer? Que todas as linhas que forem pintadas, com certeza, vão começar no máximo até a metade. Tá? É largura. Não, tá errado isso daqui, né? O que é que tá errado? Profundidade sobre 2. Como a gente não tá vendo o fundo, também fica difícil de acompanhar, né? Deixa eu logo pintar o fundo aqui. Background. 100. Só pra gente ver o fundo. Pronto. Então, eu sei... Tá horrível. 220. 220, né? Aquele cinza mais. Pronto, ok. Então, sempre começa daqui e vai para qualquer lugar. O que tá errado aqui? Por que esse YB não vem até aqui? Quando ele finaliza, não, tá só o IA, tem o IB também. Não, é porque tava cortada a tela. Põe de bocó. Ó. A tela tava assim, ó. Aí não dava pra ver. Mas aí você passa na metade, né? Não, tá não. Não, aqui. Não, é porque eu só tô controlando o YA. Isso, tá controlando. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui. Pronto, agora dá para ver a tela toda. E aí ele vai para qualquer lugar. Se eu quisesse garantir que o YB vai estar depois da metade. Então, se YA for menor do que a metade e 2 e comerciais, YB for maior do que a metade. Então, agora eu vou garantir que todas as linhas elas saem da primeira metade e terminam na segunda metade. O negócio é porque eu acho que Ok? E a gente pode usar esse conceito, esse critério, para fazer assim. Por exemplo, se eu colocasse um ou aqui, o que é que ia mudar? Qualquer um dos dois que for válido vai passar. Se YA for menor do que a metade, ou YB for menor do que a metade, ele vai fazer o desenho. Quando é que ele não vai fazer o desenho? O que é o contrário dessa condição? E YB for menor do que a metade. Então, a gente vai ter todo tipo de linha menos essa. A gente vai ter essa, a gente vai ter essa, a gente vai ter... Deixa eu ver. Daqui para cá, daqui para cima, mas a gente não vai ter daqui para cá. O contrário disso daqui, desse ou, é justamente essa borda. Ó. Vai ter tudo menos aquela bordinha. Ah, não dá para ver porque fica tudo misturado em cima da outra. Não dá para ver. Fica mais fácil ver o ou com os pontinhos, né? Que nem no vídeo. Então, por exemplo, vamos voltar para os pontinhos aqui para ficar mais fácil de ver. Vou fazer aqui, PA, ponto A, ponto B e vou gerar de qualquer lugar. Fazer assim, ó.
X e Y. Só para a gente poder lembrar do vídeo, tá? Do I do O. Então, o X vai começar em largura, o Y vai começar em profundidade. Se eu fizer um... Como é que desenha o círculo? Não existe círculo, né? Existe círculo. X, Y, 10. XY10 é uma bolinha em qualquer lugar. Se X for menor do que... Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos desenhar logo as linhas separando os 4 quadrantes para poder ficar legal? Como é que eu desenho 2 linhas para separar os 4 quadrantes? Seria as linhas de onde para onde? Na metade da tela. Metade da tela seria largura dividido por 2. Aqui. E o X e o Y, 0. E aí a largura sobre 2 também. E o Y profundidade. Então aqui eu tenho a primeira linha, dividindo o primeiro quadrante. Agora eu vou fazer outra linha dividindo o segundo quadrante. Vou diminuir um pouquinho aqui a largura para ficar melhor na tela. 350 aqui. 300, diminuir um pouquinho mais ainda. E aqui eu vou deixar 400. Pronto. Agora, a linha dividindo a tela assim na metade seria de profundidade sobre... Não, o X é 0. O Y é profundidade sobre 2. E lá do outro lado, o X é largura. E o Y continua sendo profundidade sobre 2. Então, eu tenho nosso quadradinho. Vamos começar a fazer nossas condições agora. Eu só quero bolinhas do lado de cima. Então, qual é o meu teste? Qual é o meu teste? Só quero bolinhas nos 2 de cima. Não, Y não maior. Y maior é para baixo. Y menor do que profundidade sobre 2. Tá certo ou tá errado? Errei de propósito. Cadê o erro? Não. Não, é só uma coisinha. Errei de propósito. Cadê o erro? Só quem passou por isso vai achar. Espaçamento. Profundidade. Mas pode ser sem achar, porque só tem uma instrução. Não sei, qualquer um, não faz diferença não. Mas a lógica da profundidade tá certa. O que tá errado é o if. Por quê? Ninguém passou por esse erro, porque se tivesse passado, eu sei que errar é importante. Você se acostuma com os erros. E aí começa a identificá-los mais fácil. O ponto e vírgula, ele determina o final de um statement, uma declaração. Quando você colocou o ponto e vírgula, quando eu coloquei de propósito no final do if, eu matei o if ali, eu terminei o if ali. Então isso daqui não está dentro do if, porque o ponto e vírgula está matando o if. Então se por acaso ele não estiver entrando no seu if, talvez seja isso daqui. Então o ponto e vírgula ele não fica no final dos controles, ele fica no final das declarações, dos statements. Então se eu tirar o ponto e vírgula daqui... Aí ele faz o que deveria fazer, as bolinhas só pro lado de cima. Se eu quero que eles fiquem em cima e na esquerda, só nesse quadrante aqui. E tem que ser o largura sobre 2. O Y tem que ser acima e o X tem que ser abaixo, né? Antes. Que a largura for maior e igual. É a largura sobre 2. E X menor do que largura sobre 2. Só aqui. Se eu mudar isso aqui para ou, que foi o que a gente fez no vídeo. Se for em cima ou na esquerda, vai pintar quem? 2. Primeiro, Acima ou na esquerda. Então vai pintar qualquer um desses, menos
Esse aqui, porque esse nem é acima e nem é na esquerda. Isso é acima e na esquerda. Isso é acima ou na esquerda. Ou. E é isso. Sem matéria de matemática básica. Bora lá. Eu quero apenas esse e esse. Tentem fazer aí no de vocês. Só esses dois. Esse e esse. Foi. Eu resolvi metade do meu problema. Eu tirei um. Tá. A primeira coisa que a gente vai não está fazendo alinhamento com o tab. Então, está fazendo com espaço, ele fica assim. Então, ele botar o tab que ele vai ficar no É porque automaticamente quando eu baixo, ele já deixa. Tudo bem. Aí, que fica preto. Y menor que comprimento. YD menor que comprimento. Faz o desenho. Y lá menor que comprimento. E YD maior. O erro é só para terminar no campo errado. É você aqui. Só vamos escrever a linha. E aqui é a YD. Os Y ficam no segundo e no quarto. Mas agora elas são juntas. Não tem espaço assim. Se ele chamar para menor que o comprimento, primeiro, daqui o que é menor. Eu mudo a cor para isso. Se ele chamar maior, Isso que não tinha valor. por quê? Porque ele sempre desenha a linha independente do Y. Essa linha preta dentro dos Y. Ele só vai desenhar a linha se ele encontrar esses parâmetros e colocar os parênteses e colocar as chaves. Para você tem 2 e 3. Nos outros casos, ele não vai desenhar os Y. Bota as chaves. Onde é que eu desenho barra Y? Não é? Como é que eu desenho barra Y declaradamente? Não sei. Tá do lado do Z. Shift e o botãozinho que tem do lado do Z. Rápido, pronto. Esse e esse apenas, né? Tenta colocar num if só, ao invés de 2. Porque com 2 ifs é legal. Se for isso e isso, desenha. Se for isso e isso, desenha. Primeiro pode fazer com 2 ifs, depois... Então nós podemos fazer um else híbrido, não? Não precisa de else, não. Hum? Então pode botar duas coisas diferentes, né? Tipo, pode ser um i, um ou, né? É, e ou, né? Se isso ou isso. Esse isso pode ser qualquer coisa. Eu não gosto quando eu fico... Deixa eu ver se está gravando ainda. Tá. Eu tenho que lembrar de encolher a barriga sempre que eu vou contar as coisas aqui. Isso ou isso. Ó, certinho. Agora faz outro if para fazer. Amontoada, muito bonequinho que existe aqui mesmo. Amontoada. É, perdi.
Tenta ajustar para ele não desenhar nada assim. Já desenhou aí, tenta ajustar o parâmetro só. Ele não desenha. Eu vou deixar assim para pegar ele. Legal. Ah, tá. Sim, você vai falar primeiro da legal. Vamos mandar mas nada funciona no proteção, nem os estudos. Porque não estou vendo. Eu mando os links para ti, então pede para alguém mandar os links para ti. Vamos nós, vamos nós. Vocês querem mais tempo? Tá, então vamos lá. Esse e esse. Se você conseguir, para não ficar sem fazer nada, tenta ajustar o parâmetro para o bonequinho não ficar no meio da linha. Então primeiro tenta esse e esse. Conseguiu, ajusta o parâmetro para a bolinha não ficar no meio da linha. Quem quer ajuda? Na linha de cima, nós vamos largura, profundidade. Tem que desenhar a linha dentro do draw e não no setup. Desenhar no setup, a tela até vai desenhar. Só que conforme os bonequinhos forem aparecendo, eles vão ficar em cima da linha. E outra coisa, tenta fazer aqui a linha com a primeira ação. Entendeu? E usa aqueles parâmetros ali que são iguais mesmo. Do meio até lá embaixo, de um lado até o outro. Obrigado. Faz aqui do outro lado também. Vamos lá. Esse if era para ser tenta botar daquele jeito, certo? Se isso acontecer, e isso acontecer. Entendeu? Ao invés de deixar dois ifs assim, Como é que eu faço para ver se eu quero que ele reconheça sempre no círculo? Quer dizer, ele está reconhecendo sempre no círculo para eu conseguir. A ancoragem é no meio. Como é que eu faço a ancoragem se não acontecer? Deve ter um circle mode, alguma coisa assim. Como tem o React Mode, deve ter o circle mode corners. Deve ter isso. Então é só através disso que eu consigo fazer ele não baseado. De profundidade a gente colocou a largura da seguinte, a profundidade da podemos ele vai desenhar do zero em y até o máximo em y, que é a profundidade. Não é professor, não usa o espaço, usa o tá, porque ele vai dar 2. Usa o espaço para estar sempre inventando mas sempre usar o carro. E aí, quando você entrar no livro, sair, ele vai afetar o uso de apresentações certinho. Pronto. Se isso daqui está dentro do livro, está dentro do livro, e não embaixo do livro, dentro do livro, está alinhado.
dentro, ó, o nívelzinho está dentro do I, tá vendo? Ela não está embaixo. Então, agora ela está embaixo. Os dois estão um embaixo do outro. Se ele está embaixo, só que se ele está dentro, se ele participa, os pontos ele tem que estar dentro. Da mesma forma como esse leste e o right y, eles não estão no mesmo nível da função. O nível da função é esse aqui, ó, nível 0. Começar a função, eles estão no nível 1. Uma implementação. Um estado. Entrou no nível, outro estado. Se tivesse um nível dentro, outro estado. Exatamente esse aqui. E aí você volta, você faz esse carguinho. Exato, já está um e outro, né? Não. O dado, ele vai para o primeiro nível. Ou ele vai para o segundo nível. Não, porque eles são dentro do individual. Toda vez que você abre um escopo, o if abre um escopo. Aí entra um nível a mais. Quando ele fechar, ele volta para o nível do if. Isso. Você pode me dar uma dica de como é que eu faço para ele reconhecer as fotos? Como é que faz o quê? Para reconhecer o povo, essa foto. Exato. A dica, você tem que ajustar o if. O teu if está levando em consideração o centro, mas se você levar em consideração também as bordas, não seria, por exemplo, menor, ele não seria desenhado se fosse menor do que largura sobre 2. Seria menor do que largura sobre 2, menos raio, para poder caber ele dentro. Eu tentei fazer isso, só que deu contrário. Ó, não sabe o que é aí, considerando que ela tem dente de ano, Eu diminui lá no if o tamanho da bolinha, foi 10. Eu fiz y menor que a oportunidade dividido por 2, né? Menos 10. Que aí não tem parte na forma. Mesma coisa, pode ser. eu Eu acho que eu uso o geralmente através do raio, né? Eu sei, não sei o que acontece. Não sei, talvez menos 10 seja o certo. Ó, você está vendo que ele não está no mesmo nível. Ele só muda de nível quando tem. Abraço, sempre apertado. Não é um só. Abraço apertado. Abraço do próprio. Abraço Diminuindo, né? Uma nota que vai passar na forma. Só, agora os filhos vão ligar. Aí ele fica uma bolinha de nessa bola. Eu botei no tipo, Vamos nós. Vamos para a próxima lição. Diga, filho. eu vou falar uma frase né? Não, mas não mostrei metade da foto. Ela considera metade da foto. Vamos nós aqui, pessoal. Aí, daqui a pouco eu paro e vocês continuam, tá? Fofoca aqui, aí depois vocês continuam. Então, sincronizando o que a gente está fazendo. Lembra? Nossa prática é, eu proponho a atividade, vocês ficam tentando, eu volto, a gente faz junto, aí eu proponho outro, vocês ficam tentando. Então, na hora de explicar, você tem que estar aqui, porque senão você vai perguntar já o que foi que eu fiz. Está quente, né? Hoje aqui está desligado essa camisa. Então, vamos lá. Nossa ideia é gerar esse e esse. Então, eu vou fazer com 2 testes. O primeiro teste é se o x for maior do que a metade. Então, se o x for maior do que a metade e o y for menor do que a metade. Agora eu vou para outro if. Vou copiar. Se agora o y tem que ser maior, y maior do que profundidade sobre 2 e x tem que ser menor do que largura sobre 2. Se isso acontecer, x, y, 10. Agora eu tenho os dois. Vamos lá. Vocês estão vendo que a ação aqui é a mesma? A ação é a mesma. Então eu posso colocar esses condicionais juntos, porque eu vou estar realizando a mesma ação. Se fossem ações diferentes, precisariam ser testes diferentes para gerar resultados diferentes. Mas como eu quero a mesma ação, eu poderia escrever assim. Se isso acontecer,
ou isso acontecer, faz o desenho. Só que, como tem muita condição, eu preciso juntar o que eu quero que ele teste primeiro. Porque senão ele não vai saber qual dos testes vai fazer em sequência. Então a gente poderia escrever assim, ó. Eu vou colocar um parêntese a mais. Tá vendo? Eu tenho esse parêntese todinho aqui para juntar essa condição e esse parêntese todinho aqui para juntar essa condição de baixo. Você tá vendo? Então agora eu vou fazer se isso de dentro acontecer ou isso de fora acontecer. Vendo que eu tenho dois testes. Fica ruim assim, né? Se isso daqui, presta atenção que está entre parênteses, esses dois. Ou isso daqui. Aí sim eu vou desenhar o círculo. E aí vai dar o círculo igualzinho o outro. Só que ao invés de dois testes, eu fiz um teste com a condição. O que aconteceria se tu usasse um i em vez de ou? Aí ele nunca faria o desenho, porque ele nunca vai estar aqui e lá ao mesmo tempo. Né? Tá, entendi. Tá? Ok? Tudo bem? Bora para o próximo passo. Vou voltar para aquela situação que eu tinha antes do ou, tá? À esquerda ou em cima. E se eu quero que esses daqui sejam quadrados? Hã? Tudo bem, mas ó. À esquerda ou em cima seriam esses. Tem que lembrar que o povo está vendo de lá. À esquerda ou em cima. Esquerda ou em cima. Eu tenho uma forma de dizer que eu quero o contrário do if. Para não ter que fazer o teste de novo, se for à direita e embaixo, aí a gente usa o else. Se não, eu desenharia um square. XY10. Algumas observações importantes, tá? Não existe else sem if. Ah, professor, eu quero só o senão, porque eu sou do contrário. Mas senão o quê, meu filho? Senão qualquer coisa. Uma vez eu vi o aluno que fez assim. Se aí depois fez o else, não aprova. Aí eu digo, não, eu acho que ele fez um mais um. Foi um mais um. Se um mais um, se não, tal coisa. Né? Não. Ah, sim, agora eu lembrei o que foi que ele fez. Tanto que eu fiquei olhando e tentando adivinhar. Ele fez exatamente isso, ó. Um mais um. Se isso, um mais um. Se não, isso daqui. Vou até rodar. Aí eu fiquei olhando para a prova desse menino. Rapaz, por que esse cara botou um mais um aqui? Tá fazendo hora comigo? Não, deve ter um sentido. Aí quando ele chegou, eu digo, filho, por que você botou um mais um? É porque eu só queria o else. E aí, se eu deixasse sem nada, e dava errado. Então eu não sabia o que botar, eu botei um mais um. O miserável é gênio. Não, isso aqui não. Ele só queria o else e ele não sabia fazer a negação disso daqui. Exclamação, né? Você poderia fazer a negação lógica, o contrário de menor ou menor é maior e maior. Só que fica ruim de ver. Então tem uma forma como você nega tudo, ou você nega apenas o que você quer. Que é o seguinte, você empacota tudo, tá vendo? Empacota tudo num parêntese, e aí você coloca uma exclamação. Essa exclamação é o contrário. É o contrário. O contrário do resto. Então, se antes eu tinha esquerda ou em cima, é o contrário disso. O contrário de esquerda ou em cima é direita e embaixo. Exclamação.
Só a exclamação já multiplica, já deixa eu A exclamação inverte o valor booleano. Se era verdadeiro, vira falso. Se era falso, vira verdadeiro. Então, tipo, não necessariamente precisa usar o else. Não. Mas às vezes você quer o else. Porque se algo acontecer, você quer fazer uma coisa, senão você quer fazer outra. Às vezes você quer o else. Interessante. Peraí, no desenho das linhas lá, o que eu mais me confundi foi sobre a cor, porque aí, por exemplo, aqui, se eu quisesse desenhar os círculos de uma cor e os quadrados de outra, onde é que tem que estar o seu? Tá, vamos aqui, ó. Vamos aqui, pessoal. Vamos aqui para a gente lembrar. Ó, a gente tem dois conceitos aqui. O primeiro é de escopo e o segundo é de persistência. Se você colocasse um fio aqui no começo, fofoca aqui, daqui a pouco você volta para o que você está fazendo, tá? Se eu colocasse um fio aqui no começo, não importa o fio que eu botar aqui, no começo ele vai resetar a cor de pintura, porque a cor é persistente, ela permanece a ser alterada. Então, se eu quisesse que os círculos fossem vermelhos e os quadrados fossem azuis, eu precisaria mudar antes de pintar. Fio para red. Vale? Fio para se quiser pra colocar só não dá cor. blue. Dá. Só que tá errado. Por que que tá errado? Tá fechado. Tá sem chave. Mais de um comando me obriga a usar as chaves. E aí, normalmente, eu coloco as chaves aqui, ó. Assim. Tá? Alinhadozinho. Abre, fecha. Abre, fecha, fecha. Ok? Vamos agora para outro conceito, que é quando eu tenho ifs e elses alinhados, tá certo? Conceitozinho de restrição de escopo. Agora, restrição de... Bom, eu quero que esse seja azul, esse seja vermelho, esse seja amarelo e esse seja verde. Uma bola, eu poderia colocar todos individualmente. Não ia funcionar? Ia. Por exemplo, se ele estiver aqui na esquerda, eu quero que ele faça de azul. Então, a esquerda vai ficar blue. Cadê? A esquerda é menor e menor. Tudo bem. Aí eu vou aqui para outro if. Eu vou fazer 4 ifs. Como é que é a direita? A direita é y menor do que profundidade sobre 2. Aqui aí, né? E x maior do que largura sobre 2. Então, eu vou fazer o verde, vermelho. Agora eu só tenho 2. Verde e vermelho. Azul e vermelho. Obrigado. Aí eu vou fazer aqui outro if, porque eu sou teimoso. Se, agora embaixo, seria y maior do que profundidade sobre 2 e x menor do que largura sobre 2. Vou fazer agora de verde e vou mandar desenhar o círculo. Estou fazendo errado de propósito, com um monte de linha, depois a gente vai simplificar. E o da direita seria o quê? Se y for maior do que profundidade sobre 2 e x for maior do que largura sobre 2. Vou fazer agora de amarelo. Amarelo. É muito mais fácil digitando o nome. Funciona. Funciona. Mas vamos pensar em melhorar isso aqui. O que é que estou fazendo de forma desnecessária de cara? Aqui. Tudo bem. Outra coisa de cara que eu posso simplificar. Você percebe que em todos os ifs eu mando desenhar um círculo? E todos os círculos são iguais? Ele precisa estar dentro do if? Não. Eu sempre desenho. O meu if está servindo só para eu mudar a cor. Então, eu posso muito bem tirar isso daqui e colocar uma vez só do lado de fora, porque eu sempre estou desenhando o círculo. Capite?
Aí vamos começar a pensar em restrições, tá? E aí usar o else. Por exemplo, eu poderia fazer assim. Se o y for menor que a profundidade e o x for menor que a largura, azul. Ok. Azul. Se não, agora eu vou colocar um else aqui. E vou juntar com outro if. Então, se ele entrar nesse else, eu sei que ele não é isso daqui. Concorda? Ó, se ele for acima e à esquerda, desenha. Se ele entrar no else, eu sei que ele não é isso daqui. Todo mundo comigo? Else, ele não é isso daqui. Qual é o único teste que eu tenho que fazer para saber se ele está do lado de lá? Ó, o Y ele já considerou que está em cima, certo? Depois eu pego no X. Vai do lado direito. Se por acaso o X estiver do lado direito, desenha de vermelho. Será? Acho que não era isso que eu queria, não. Vamos testar. Ah, vocês sabem comentar? É Ctrl e aperta a barra. E aí ele comenta em pacote. Ctrl barra e ele comenta em pacote. Ah, não, pera. Se ele entrou no else, quer dizer que ele não está nem no Y. Vamos lá. Bora lá. Eu vou colocar aqui, vou separar assim para ficar mais fácil de ver. O if na frente do else não atrapalha não. Hã? O if Não. Não. A nossa lógica ela está errada de propósito. Quero só que vocês tentem acompanhar comigo, tá? Estou dizendo, se ele estiver aqui, azul. Se não, ele pode estar em qualquer outro lugar. Concorda? menos no azul. Aí eu fiz menos no azul. Aí eu coloquei o quê? Se for maior que largura sobre 2, maior que largura sobre 2, vermelho. Tudo que está aqui está vermelho. Por que aqui hora está azul, hora está vermelho? Porque ele está sempre desenhando um ciclo lá embaixo, independente do estado do item. Armazena o valor da vez passada. Perfeito. Porque tá vendo que tem uma parte do meu teste que não está sendo coberto? Isso daqui é o teste que não está sendo coberto. Isso aqui foi o primeiro. Se foi esse daqui, desenha de azul. Se não, se foi aqui, desenha de vermelho. Só que isso aqui não está sendo coberto nem no meu if, nem no meu else. Então o que está acontecendo? Ele está desenhando de qualquer forma, utilizando a cor que ele tinha do frame passado. Lembra que ele tinha uma corzinha do frame passado? Ele está usando essa cor, por isso que hora está azul e hora está vermelho. Porque hora o random dá por azul e hora o random dá por Não, não é o random, é o teste do frame passado. Se o teste do frame passado desenhou aqui e no meu novo frame ele foi jogado para cá, ele vai pintar de azul, porque no frame passado tinha ficado a tinta de azul. Se ficou de vermelho, ele vem para cá e pinta de vermelho. Então, o else ele sempre vai me jogar para o excludente, para o que falta. Então, vamos começar a pensar assim, ó. Então, eu vou tirar isso daqui e vou fazer de prestações. Olha, vou tirar isso daqui e vou fazer o seguinte. Se profundidade for menor do que 2, ou seja, a banda de cima. Então, aqui dentro, olha o escopo. Aí eu vou começar a fazer outros testes. Se o meu x for menor do que largura sobre 2, então eu vou colocar de azul. Se não, então eu vou colocar de vermelho. Não, porque ele só vai desenhar. Esse sempre é azul, esse sempre é vermelho. Por que é que esses são misturados? Porque são coisas que não estavam contempladas e estão desenhando com o que sobrou, né, com o que veio toda vez passada. Ok.
Esse else aqui da linha 16 é o else de qual if? Do da linha 13 ou do da linha 14? Da linha 14. Da linha 14. Não, mas não é por causa da indentação. É porque o if da linha 13, ele termina na linha 18. Então, tá tudo aqui dentro desse if. Então, se você vai usar mais de um if else, você também é obrigado a colocar as chaves, para você saber o que está dentro de quê. Então, por exemplo, quem seria esse else aqui? Esse else aqui, ele representa quem? O if da 13ª linha. Se for a banda de cima, então esse else representa o quê? A banda de baixo. A banda de baixo. Esse if é a banda de cima. O else é tudo que não é a banda de cima, é a banda de baixo. Então, por exemplo, se eu colocasse aqui só um green, fio, green, então ele vai pintar toda a banda de baixo de verde. Aí aqui eu também poderia fazer dois testes. Se x for menor do que a largura sobre 2, então eu vou ter um amarelinho. Dois. Else. Fio. Percebam que eu não sou obrigado a colocar critério no else, nem faz sentido, porque o else é justamente o que sobrou. Então, se ele está do lado de cima, ok, isso tudo. Se ele está na direita, se ele está na esquerda, azul, se não, vermelho. Se ele está embaixo, se ele está na esquerda, amarelo, se não, rosa. Segundo ele está dentro do else. São os pares. Esse if tem esse else. Esse if abarca tudo isso daqui. Esse else abarca tudo isso daqui. Esse if aqui tem esse else. Então você pensa por bloco. Esse if representa todo mundo que está em cima. Se ele entrou aqui é porque o ponto está em cima. Esse aqui representa todo mundo que está na esquerda. Então, se ele entrou nesse e nesse, então é porque ele está em cima e na esquerda. Se ele entrou nesse, mas não entrou nesse, ele está nesse else. Então, significa que ele está em cima, mas não está na esquerda. Então, ele está na direita. Se ele não entrou nesse, é porque ele não está em cima. Consequentemente, ele está embaixo. Se ele está embaixo, ele está aqui. Se ele está embaixo e entrou nesse if, ele está embaixo e na esquerda. Se ele não entrou nesse if, é porque ele está embaixo, mas não está na esquerda, está na direita. É porque o else obedece justamente o que está... O if dele. O if dele. O else obedece o if dele. Legal, né? Querem simplificar mais? Lembra que eu falei de ternário? Operador ternário? Ou não falei de operador ternário, não, né? Tá. Operador ternário é um operador de substituição. Então, ele coloca um valor em algum lugar dependendo de uma condição. Às vezes, ele é útil para substituir um if-else. Por exemplo, isso é um valor, concorda? Isso é um valor. Dependendo da condição, eu ia usar um valor ou outro valor. Então, eu poderia fazer assim. Ó. Eu vou fazer... Sai, desgruda. Sai, grudou aqui. Pronto. Eu vou fazer o seguinte, ó. Vou tirar o if daqui. Deixar só o fio. O que seria o meu texto? Se isso daqui for verdade, eu uso blue. Se não, eu uso red. Um operador que faz uma substituição.
tem um teste, uma interrogação, um valor de substituição verdade e dois pontos, um valor de substituição falso. Então, como é que a gente lê isso daqui? Se isso daqui for verdade, se o meu critério for verdade, eu vou trocar tudo isso. Se isso daqui for verdade, eu troco tudo isso por azul. Se isso daqui for falso, eu troco tudo isso por vermelho, que é justamente o que eu quero. Se x for menor do que a largura sobre 2, azul. Se não, vermelho. Operador de substituição, também é chamado operador ternário, às vezes fica mais simples do que o if else. Mas tudo que o if else faz... O if else é mais genérico, dá para fazer mais coisa com o if else, só que às vezes ele fica um pouquinho mais legível. Ó, então como é que ficaria aqui embaixo? Eu vou preencher. Vocês conseguem trocar o de baixo para ficar usando o ternário também? É muito divertido ensinar pouco colorido. A gente estava usando um outro critério lá dentro, o próprio. Né? Para saber se ele está na direita ou na esquerda. Né? Porque, ó, o primeiro ali é para saber se ele está em cima. Certo. Aí no else... Aí o else é todo mundo que está embaixo. O que a gente fez foi substituir aquele if else, se era maior ou menor do que largura sobre 2, por esse ternário aqui. Uhum. Então essa construção que a gente tinha em cima, exatamente essa, a gente trocou por essa linha só. Dá para a gente pegar esse x menor que largo de barra 2 e botar dentro do fio com esses dois parâmetros, né? Se x menor que largo de barra 2 for verdade, interrogação. Então yellow, Exato. se não, é justamente o que eu pedi para vocês fazerem. Tá ficando tarde? Qual é a ideia aqui? Às vezes o ternário é mais legível do que o if else, mas nem sempre ele resolve tudo. Tá? Porque é justamente isso que ele faz. Substitui um valor. Então, se você só quer um valor, dependendo de uma condição, você usa ele. Mas, por exemplo, se você quer uma ação, às vezes não casa. Aqui ele ficou útil porque ele só faz substituir o valor. Acho que por hoje foi, né? Vocês já estão... A cabeça da gente começa a fritar quando passa muito tempo fazendo código. Mas assim, só quero que vocês me confirmem. A seguinte coisa. A aula ela faz mais sentido quando a gente fez o exercício. O aprendizado é o que a gente chama de... Existe lá na teoria da percepção humana, diz a seguinte coisa. Tudo que o ser humano aprende ou percebe é baseado em contraste. Alto, baixo, grave, agudo, claro, escuro. Eu só sei que eu só sei que eu tô sujo quando eu vejo todo mundo ao meu redor bem limpinho, entendeu? O ser humano ele tem uma percepção relativa. Da mesma forma é o aprendizado. Quando vocês aprendem e passam horas para fazer um negócio, chega aqui e vê aquilo ser resolvido de uma forma muito mais fácil, aquela sua experiência de, puxa vida, era só isso. Fixa o aprendizado. Diferente de uma pessoa que não tentou fazer, olha para aquilo e aquilo não tem significado nenhum. O aprendizado é feito por contraste. São as horas que você passa lá na cadeira tentando fazer, lutando com ponto e vírgula, que fazem com que as horas que a gente passa aqui façam sentido. Vou fazer a chamada e a gente vai embora.